Olá, seja bem-vindo a mais uma devocional da Igreja Presbiteriana Ebenezer. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que você se edifique na palavra de Deus junto conosco, em especial nesses dias de Natal, em que nós temos estudado a palavra de Deus, extraído o verdadeiro sentido do Natal, numa época em que todo mundo só fala de Papai Noel, de presentes, de ceia. Nós temos o grande privilégio de abrir a palavra e encontrar o sentido real que Deus deu ao nascimento de Jesus. Desde a semana passada, nós estamos utilizando um texto que está lá em Lucas capítulo 2, que é o encontro de Simeão com Jesus, quando Jesus é apresentado no templo. E Simeão fica muito feliz com esse encontro, na verdade, é praticamente um êxtase que ele tem ali ao segurar Jesus nos seus braços. Jesus ainda é tão pequenininho, recém-nascido, o que contrasta, meus irmãos, com uma reação que muitas pessoas têm no final do ano. Não sei se você é assim, mas tem muita gente que fica triste no final do ano. Alguns até beiram a depressão, a tristeza profunda. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual leva as pessoas a ficarem assim, nesse estado no final do ano, se é olhar mais um ano se passando, chegando ao final e perceber que muitas das realizações pretendidas não deram certo, ou se é porque é um momento de encontros de família e nem sempre as pessoas têm as suas famílias bem ajustadas. Eu sei até que tem um amigo meu que ele costumava, não sei se dirigir, ele era condutor dos metrôs em São Paulo, e os metrôs entravam em alerta até nos finais de ano, justamente porque muitas pessoas até pensavam em se suicidar, se jogar na frente dos trilhos, enquanto os trens passavam, aos trens chegarem na plataforma, né, porque se jogavam nos trilhos. Então é muito perigoso isso. Mas por que será que as pessoas sentem tanta tristeza no final do ano? Esse texto que nós vamos ler agora, recordar, ele fala muito sobre isso, sobre a alegria do Natal na pessoa de Simeão. Vamos lembrar aqui um pouquinho desse texto. Se você não leu ou não assistiu a nossa mensagem da semana passada, eu sugiro que você clique nesse card que está aqui em cima. Vai aparecer uma tirinha branca aqui. Clica nele e assista aquilo que nós refletimos na semana passada, que foi até o começo do versículo 27, e agora Lucas 2, de 27 a 32, diz assim: Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, de 27 a 32 é o texto que nós vamos meditar hoje. Pois bem, na semana passada, então, recordando, nós falamos a respeito de quem era Simeão, na verdade, das suas virtudes, né? Porque ele era conhecido pelas suas virtudes, por ser justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel numa época que a religião estava extremamente decadente, não é? Só se preocupavam com poder, com dinheiro, e as pessoas não queriam saber de Jesus, não queriam saber do verdadeiro sentido do Natal, mas ele sim. E o mais importante é que ele vivia sob a direção do Espírito Santo, por isso Deus o encaminhou a esse encontro com Jesus. Pois bem, agora o que nós vemos nesse texto de agora, de hoje, é que em primeiro lugar, Deus ele preparou as coisas para que Jesus fosse encontrado por Simeão ali naquele momento em que ele era apresentado no templo. Então deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, né? Os pais trouxeram o menino para fazer com ele o que a lei ordenava. Isso daí está extremamente de acordo com o versículo 24, 23 e 24 desse mesmo capítulo, os versículos anteriores a esse texto, que falam que Jesus foi levado para o templo justamente para que se oferecesse um sacrifício por causa do nascimento dele. Então isso é o que a lei ordenava, é a respeito disso que esse versículo está fazendo referência. E se você não sabe o que é esse, o que a lei ordenava e o porquê desse sacrifício, ele tem origem lá no Êxodo.
Porque não sei se vocês se recordam, a 10ª praga, que foi a da morte dos primogênitos, ela só não alcançou as famílias de Israel por causa do sangue nos umbrais das portas que Deus havia mandado que eles usassem para pintar ali, para que o anjo destruidor passasse adiante. Por causa daquilo, de Deus ter provido o sacrifício para que os filhos primogênitos de Israel não fossem consumidos pelo devorador, é que então, a partir dali, havia a ordenança de que no nascimento de todo primogênito, ele deveria ser apresentado no templo e ser feita uma oferta no nome dele, no lugar dele, porque a partir do Êxodo, todo primogênito era consagrado do Senhor. Então, para que a família tivesse o seu primogênito, ela teria que oferecer um sacrifício no lugar. Geralmente era um sacrifício de um cordeiro, mas como no caso de Jesus, a sua família, Maria e José, eles eram muito pobres, então se aceitava um substituto ao cordeiro, que seriam 2 pombas ou 2 rolas, conforme o costume da época. Então, é isso que diz aqui o versículo 27, trouxeram o menino Jesus para o templo para fazer o que a lei ordenava, era apresentar esse sacrifício que remontava lá aos tempos do Êxodo. E foi justamente nesse momento em que Simeão encontrou Jesus, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra. Que coisa bonita que é isso, né? A gente vê que Simeão, naquele momento, ele se apresenta diante de Deus como um servo. E a palavra ali, né, você viu ali a construção, agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo. A palavra Senhor e servo são as palavras não as mais comuns para esses termos que a Bíblia usa. Não é Senhor no sentido de soberano, de Senhor, o nome de Deus, mas é Senhor no sentido de absoluto, aliás, até a palavra você deve conhecer, né? A palavra em grego ali que significa, que está grafada, é déspota, é amo, é Senhor no sentido de imperador, de soberano absoluto. E pode despedir em paz teu servo, é a palavra escravo. Então a relação ali de Simeão com Deus é: agora, ó meu amo, o Senhor pode alforriar o seu escravo, libertar o seu escravo. Primeira coisa ali é que ele se mostra completamente submisso a Deus. É impressionante ver essa relação dele com Deus, como Deus sendo de fato alguém não só muito importante, mas como o seu proprietário, o seu dono, aquele que dá sentido à sua própria existência. Então, essa submissão de Simeão ao Senhor, aos planos do Senhor, à agenda do Senhor, ao projeto de salvação do Senhor, é alguma coisa que precisa ser comentada e reparada e imitada por todos nós. A primazia que Deus ocupava no coração daquele homem. Tanto é que havia ali um reconhecimento de uma total soberania da parte de Deus sobre todo o processo que envolveu a salvação de Simeão. Os meus olhos já viram a tua salvação, ele diz. E na verdade foi uma salvação completamente unilateral. Sabe por quê? Porque não houve uma participação de Simeão. Simeão não tinha um GPS para localizar Jesus. Simeão não ficou inteligente ao ponto de interpretar as profecias do Antigo Testamento e saber onde Jesus, quem era Jesus, onde ele estaria. Mas esse Deus soberano, o famoso déspota que ele localiza ali em Deus, absoluto, majestoso, é aquele que proveu, desde o começo até o final, tudo, absolutamente tudo que compreendia a salvação, Deus proveu, providenciou, do começo ao final, sem faltar um detalhe. Simeão já devia ser idoso, já devia ter tido as suas realizações, a sua vida, mas ele reconhece que em todo esse tempo, Deus foi quem encaminhou. Foi Deus que o levou ao templo,
foi Deus que comunicou a hora, foi Deus que proveu o encontro dele com Jesus, foi tudo obra do Senhor. Por isso que ali é a posição dele de servo. Olha, por exemplo, na sua própria vida, se você já tem essa história para contar da sua conversão, pensa nisso, no como Deus proveu todas as coisas e como ele precisa ser reconhecido como soberano sobre a sua vida. Porque não foi no momento em que eu fiquei mais esperto e que simplesmente eu, ficando mais esperto, me decidi por Jesus, um Jesus que já havia sido apresentado a mim por várias vezes, de muitas maneiras, durante muito tempo da minha vida. Não foi um momento em que eu tive uma, sei lá, algum tipo de sensação, de sentimentos, de experiências que me despertaram para Cristo, mas foi um processo muito parecido com esse de Simeão. O Espírito o levou, o Espírito o tocou, o Espírito iluminou, o Espírito abriu os olhos para que pudesse ver Jesus. E não é à toa que ele vai dizer que aos gentios ele é luz, luz que dissipa trevas, luz que torna possível enxergar. Isso é um homem que encontrou o sentido da existência olhando para Jesus. Por isso que Natal pode sim nos dar esse presente maravilhoso, a razão, o sentido de existir. Mas então ele continua o texto dizendo que ele pegou Jesus no colo, o Senhor pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra. Os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. O interessante aqui é que a gente pode perceber a salvação sendo administrada em 3 esferas diferentes. E é sobre essas 3 esferas que eu gostaria de falar com vocês, de conversar com vocês agora. Ele fala, os meus olhos já viram a tua salvação. Ele fala isso em relação a ele próprio, eu sou teu servo, que comprovei por A mais B que a tua palavra é verdadeira. O Senhor havia me revelado que eu não veria a morte sem antes de conhecer Jesus, sem antes o Senhor me apresentar Jesus, e a tua palavra se cumpriu. Ele está falando ali, então, primeiro de uma esfera pessoal. Os meus olhos já viram a tua salvação, salvação para si. Então, como eu disse, né, a relação que ele se coloca ali com Deus, em sendo ele o escravo e o seu Deus, o seu amo, o seu soberano, majestoso Senhor. Tem um pastor, um teólogo, Riley, que diz assim, que com isso o Simeão parece que para ele o túmulo perdeu os seus terrores e o mundo perdeu os seus encantos. Olha que frase bonita, né? O túmulo perdeu seus terrores e o mundo perdeu seus encantos. Por isso que a salvação para ele consistia nisso, não é? Porque quando você vê o que faz as pessoas amarem tanto essa vida, são justamente essas duas questões, o terror da morte e o encanto do mundo. E quando ele fala, eu já posso morrer, o Senhor pode despedir em paz teu servo, ele mostra que Deus está, através de Cristo, do contato com Cristo, de ser Cristo seu Senhor e Salvador, ele está sendo alforriado, liberto da escravidão, do medo da morte. Por isso que Natal, anúncio de Jesus, pode nos trazer vida, pode nos trazer muita alegria, como no caso de Simeão, porque Simeão ele estava sendo liberto disso, de qualquer tipo de terror e medo da morte. Não cabe ao cristão medo da morte, porque na verdade, como diz o apóstolo Paulo, onde está a morte, o teu aguilhão? Com o que ela pode incomodar? Sabe, o aguilhão era aquele negócio que o pecuarista lá, o fazendeiro, usava uma espécie de um espeto quando ele amarrava o boi ao arado, né, para
para ele puxar o arado e fazer os sulcos na terra, para ele poder plantar e jogar, fazer a semeadura. E então, quando o boi empacava, ele espetava o boi com aquele negócio e para que o boi andasse, né? Então, o nome daquilo era aguilhão. E aí Paulo diz, olha, onde está o mote, o teu aguilhão? Ela não tem mais com que nos incomodar, porque nós sabemos que a morte foi derrotada. O nascimento de Cristo foi a derrota da morte. E é por isso que nossa vida pode ter sentido. Concede libertação, alforria desta vida, meu Senhor e meu amo. E segundo, a alforria não só do terror da morte, mas da paixão por essa vida. É paixão no pior sentido da palavra, dos encantos, sabe, dos floreios dessa vida, como se isso fosse o céu. Porque esse não é o nosso céu. Se você olhar na Bíblia, por isso que a Nova Jerusalém, que é o novo céu, é a nova terra que nos está separada, ela é sempre descrita de uma maneira descomunal, em metais nobres e pedras preciosas, porque ali a revelação de João é justamente para estabelecer um parâmetro de comparação. Ou seja, é para dizer para a gente o seguinte, não há comparação. Se você gosta dessa vida, saiba disso, que não há comparação com o que nós temos aqui em relação àquilo que nos espera na eternidade. Não há comparação. Se você gosta dessa vida, não se apaixone por ela, porque a vida que nos é dada, que nos é prometida, a vida eterna, deixa essa vida no chinelo. Por isso que Simeão, já idoso, considerava então, olha, agora Jesus nos meus braços, Jesus comigo, tudo faz sentido e eu me desapego de todo o resto. Só Ele importa. Os meus olhos aqui estão vendo, viram a tua salvação. E viu mesmo, não é? Porque não só Deus proveu na história a salvação através de Jesus, e é dito que Jesus então veio na plenitude dos tempos, né? Nós temos estudado Efésios, é o que Paulo fala aos Efésios, Jesus vem na plenitude dos tempos. Mas não só isso, mas os meus olhos veem a tua salvação objetivamente na minha vida. Você vê na sua vida quando ele tocou no seu coração, te pôs de joelhos e te fez enxergar a realidade eterna, o seu próprio pecado e a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos isso constantemente. E essa experiência precisa ser uma experiência de intimidade com Cristo, que nos leva a tê-lo como sendo o personagem principal da nossa história, da nossa vida. E assim como ele relaciona Deus ao seu amo, essa precisa ser também a nossa posição. Eu não merecia, não havia nada em mim que o agradasse a Deus, mas por causa de Jesus que nasceu carregando a minha natureza, Deus olhou para mim através dele, foi quando ele quis, no momento planejado por ele, com o meu nome que já estava escrito lá na eternidade, no livro da vida, tudo se cumpriu conforme o seu plano, conforme as suas palavras. E por isso que não há só essa salvação no plano pessoal, mas ele também diz o qual preparasse diante de todos os povos. Já dá aqui uma ideia daquilo que Abraão havia dito há milênios antes, não é? Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é essa experiência que Simeão está aqui transmitindo agora. Todos os povos serão abençoados por causa daquilo que estava acontecendo naquele momento. O Salvador, que é Cristo, havia nascido. Todos os povos estão sendo abençoados por isso. E ele continua, luz para a revelação dos gentios. Pois bem, para vocês terem uma ideia, depois que Cristo subiu aos céus, depois da morte e ressurreição, quando começou, depois do ministério dos primeiros apóstolos, depois a conversão de Saulo,
depois da primeira viagem missionária de Saulo, que ele volta trazendo notícias sobre a conversão dos gentios. Os apóstolos e os primeiros irmãos da igreja convocam um grande concílio em Jerusalém, mandam chamar Paulo e Barnabé para perguntarem que história era essa dos gentios estarem se convertendo. Porque na cabeça dos judeus, Jesus, inicialmente, não havia uma mistura de religiões. Jesus, ele era o desenvolvimento do judaísmo, e como o judaísmo era para os judeus, então Jesus seria para os judeus. Agora, olha só, irmãos, nós estamos falando aqui de um concílio que foi organizado lá pelo ano 60, um pouco antes, depois de Cristo. Mas aqui, olha, 60 anos antes, talvez, Simeão já entendeu aquilo que um concílio convocado não conseguia entender 60 anos depois de Jesus ter dito tudo o que disse, depois do Espírito ter agido em Atos, da maneira que agiu. Simeão diz, ele será luz para os gentios. Vejam, irmãos, que capacidade, que compreensão, que maneira, que sabedoria que Deus deu a este homem para que ele visse coisas que muitos sequer conseguiriam entender anos depois. E nesses gentios aqui estamos nós, não é? Gentios é a definição que se dá a todo aquele que não é judeu, é gentil. Então, dentro da concepção bíblica, a maioria de nós, se você não é judeu, você é gentil também. E Jesus Cristo veio para abrir os nossos olhos. Esse é o segundo círculo aqui, a segunda esfera da ação dessa salvação que ele conhece. A primeira é no âmbito pessoal e agora para os gentios. E a terceira esfera é também para a glória do teu povo Israel. Essa glória do teu povo Israel, ela faz sentido em duas vertentes diferentes. Primeiro porque é um grande privilégio para Israel ser o fornecedor do Messias. É óbvio que o Messias vem do Pai, vem de Deus, mas ele nasceu filho de uma judia, filho de Maria. Então a salvação vem dos judeus, conforme diz a Bíblia, tem essa conotação de que ele nasceu filho de judeus, num lar judeu, dentro do Estado de Israel. Então essa é a grande glória de Israel. Ele é glorificado, Israel é glorificado no sentido de que por meio dele Deus usou aquela nação para que o Messias nascesse nela. Então isso é um motivo de muito orgulho, no bom sentido, né? Não como orgulho, como pecado, mas algo que você pode se alegrar com isso. Mas também há o sentido de que Israel ali agora ele vai se tornar a igreja de Cristo, né? Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento você tem igreja. Então são termos equivalentes entre o Antigo e o Novo Testamento, e agora com a adição dos gentios, para o qual Jesus é luz, para os quais Jesus é luz, nós temos essa realidade de que agora o grande Israel de Deus, que é a igreja, está pleno, está glorificado, está completo. Jesus Cristo agora chama pessoas de todas as raças, tribos, povos e etnias para compor a sua igreja. Então essa igreja é uma igreja que é e será glorificada por Deus na eternidade. Pois bem, essa é a realidade da salvação que Simeão louva a Deus. Agora, o que fazer com essas informações todas? Bem, em primeiro lugar, isso precisa nos dar um novo norte, um novo sentido. Me lembro que aqui os americanos têm aquele costume de fazer o bucket list, não é? A lista de desejos, coisas para você cumprir ou fazer antes de morrer. Tem até um filme muito interessante, né, com esse nome, até aconselho vocês a assistirem, é uma comédia engraçada. Mas existem muitas obras nesse sentido, não é? Lugares para ver antes de morrer, livros para ler antes de morrer, músicas para ouvir antes de morrer. Interessante que as pessoas vão dando sentido à sua vida
a partir de sensações e experiências, ou como se a sua vida não valesse a pena sem você experimentar determinadas coisas. E eu queria, em parte, concordar com isso. Não porque a sua vida vai ganhar sentido por causa de um livro ou por causa de uma viagem de turismo que você vai fazer, mas porque a sua vida vai ganhar sentido quando você se encontra com Cristo. E eu não falei para você, mas sabe para mim qual é a palavra mais importante desse texto? Dá uma olhada de novo aqui. Para você, qual seria a palavra mais importante? Eu vou dizer a minha. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. É óbvio que existem aqui muitas palavras importantes, como Jesus, como Senhor, salvação, né? São palavras extremamente importantes. Mas para mim aqui uma que me salta aos olhos e que a gente não pode deixar de reparar nela, sabe qual é? É a palavra agora. Agora. Porque o encontro que Simeão tem com Jesus, ele é como se virasse uma chave na sua vida. Da tristeza para a alegria, das trevas para a luz, da, sabe, da autocentralização para a cristocentralização. É uma chave que vira. Por isso que, quer um conselho? Posso te dar um conselho de final do ano? O mundo está mandando você aproveitar o final do ano para comprar o presente que você quer, realizar o sonho que você tem, fazer aquela festa, aquele banquete. Muito embora a gente tenha limitações de números, né? Mas o mundo está apelando para que você seja o personagem principal da sua história. Quer um conselho de final de ano, de Natal? Se esqueça de você mesmo. Se esqueça de você mesmo. Se esqueça do que você quer. Se esqueça dos seus projetos. Se esqueça da sua vida, dos seus sonhos, frustrações e passa a pensar em Jesus, a pensar em Cristo. Se eu sou o centro do meu Natal, que Natal triste que vai ser esse? Porque eu não sou perfeito, eu não sou a luz, eu não sou a salvação. Mas se o verdadeiro Senhor for o centro do Natal, tudo vai fazer sentido e a alegria vai ser constante. Ele sim vale a pena ser o centro, não eu. Lucas começa seu evangelho falando mostrando, colocando 5 cânticos de adoração a Deus. Fala do cântico de Zacarias, de Maria, de Isabel. Fala do cântico de adoração dos anjos no céu, os pastores, e agora aqui Simeão também adorando o Senhor. Diz o texto que ele louvou a Deus, dizendo: Agora podes despedir em paz teu servo. Está faltando um cântico de adoração nesse Natal. E sabe qual que é? É o meu. É isso mesmo. Está faltando o meu cântico de adoração pela salvação em Cristo Jesus. Meu Salvador nasceu. E sem Ele, a minha vida não teria sentido nenhum. Que Deus abençoe. Pai, nós queremos confessar o nosso pecado, Senhor Deus, de tanto que deixamos ceder ao mundo, um mundo que quer nos colocar em evidência, fazendo exatamente aquilo que Satanás fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, Pai. Querem que deem as costas para o Senhor e que nós nos coloquemos no pedestal. E queremos sair daí, Senhor. Esse pedestal é teu, esse trono é do Senhor, a adoração é do Senhor. Que possamos usar esse final de ano para essa reflexão. Que Cristo seja o verdadeiro Senhor da nossa vida. Que o nascimento dele abra os nossos olhos para que ele precise ser
o personagem principal da nossa existência. Porque talvez a nossa tristeza de final do ano seja justamente por isso, por estarmos olhando tanto para a gente e somos tão insignificantes, Senhor. Então somos tão sem graça. Mas a graça real vem do Senhor. Ele é a encarnação da graça, da alegria. Ele é a encarnação da nossa salvação. E quando os nossos olhos estão postos nele, nossa vida ganha sentido, ganha alegria, ganha sabor. Que o Senhor nos dê desta alegria, desse sentido, desse sabor, então, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.